Olá, eu sou Frei Alfredo e aqui neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus de cada domingo no Evangelho que é extraído para a liturgia. E este será o segundo domingo do Advento, dia 4 de dezembro. Desde já, peço que você possa curtir, compartilhar e principalmente se inscrever, que será muito bom para nós, para podermos continuar fazendo aqui essa partilha. Há um grande apelo, um grande convite hoje. Convertei-vos, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 3, de 1 a 12. Mateus 3, de 1 a 12. E é preciso começar dizendo que este capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus começa com uma fórmula que parece apenas aqui. Ela está apenas aqui e uma única vez em todo esse evangelho, quando ele diz naqueles dias. E com esta expressão, com essa fórmula, o evangelista então quer invocar o capítulo 2 do livro do Êxodo, na verdade, onde lá se lê assim: naqueles dias, Moisés, crescido em idade, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles, primindo-os. É Êxodo 2, 11. É referente a esses dias. Portanto, é quando Moisés começa a tomar consciência da situação do seu povo e depois vai fazer com que ele queira libertar esse seu povo. Portanto, com essa invocação, uma única vez naqueles dias, o evangelista abre também a ação de João. Como lá no Antigo Testamento abriu a ação de Moisés, ele faz essa referência para aqui abrir a ação de João, começar a ação de João. De repente, então, o filho de Isabel, João Batista, entrou na cena da história, mas antes de falar de João Batista, Mateus estava falando sobre outros acontecimentos muito distantes no tempo, lá no primeiro capítulo, no versículo 2, que falava sobre a genealogia das mais remotas gerações. E é importante lembrar, então, voltando à ação de João, que esta ação depois será levada adiante e completada, digamos assim, pela ação do próprio Jesus, em chave lá da leitura do Êxodo, em chave de libertação, como Moisés havia começado. Então diz o evangelista que naqueles dias apareceu João. O nome João significa o Senhor é misericórdia. E o Batista já é conhecido pela a sua atividade batizadora, que a gente depois vai ver o significado. O que João fazia? Pregava no deserto da Judéia. E o deserto da Judéia, é importante dizer, é a zona que de Jerusalém se chega até o Mar Morto. Não é um deserto de areia, mas é um deserto de rochas, montanhoso. É no imperativo que João faz esse anúncio: convertei-vos. João surgiu naqueles dias dizendo: convertei-vos. A verdade é que a palavra de João abala os alicerces, a palavra de João inicia processos de crise quando clama pela verdade, trazendo à tona talvez aquilo que nós gostaríamos de esconder, como também pede para que a gente abandone a ilusão das mentiras, das autojustificações, dos comodismos nos quais nos instalamos. É uma palavra que mexe com tudo, abala mesmo. Converter é um verbo que significa uma mudança de mentalidade que depois vai levar a uma mudança de comportamento. Vai refletir no comportamento. E João se refere ao que já foi o anúncio do profeta Isaías, que dizia: cessai de fazer o mal e fazei o bem, e os vossos pecados serão perdoados. Portanto, é algo bem concreto, é mudança de comportamento, de atitude. João Batista, então, convida essa mudança de mentalidade a orientar a própria vida de acordo com o bem dos outros, porque o reino dos céus está próximo. Pela primeira vez aparece esta fórmula aqui no Evangelho de Mateus e ela é usada exclusivamente por ele, reino dos céus. A gente precisa ter cuidado para não confundir com reino nos céus. Esse reino nos céus, reino dos céus, significa reino de Deus. E é importante lembrar que este evangelista
que escreve para uma comunidade judaica e está muito atento à sensibilidade dessa comunidade judaica. Todas as vezes que pode, ele evita usar a palavra Deus, que, como a gente sabe, os hebreus, os judeus, não escrevem e nem pronunciam. Então, reino dos céus não significa um reino no além, ou para depois desta vida, mas é o reino de Deus, Deus que governa os seus. Dizia ainda, ele de fato é aquele do qual o profeta Isaías tinha falado, quando disse, e aqui então o evangelista cita Isaías, modificando Isaías, porque no capítulo 40 do profeta Isaías, lá no versículo 3, a gente lia assim, uma voz grita, no deserto preparai os caminhos do Senhor. É diferente. Uma voz grita, no deserto preparai o caminho do Senhor. E era o anúncio do fim da deportação para a Babilônia, com o edito de Ciro. É também o início da libertação. Portanto, no deserto preparai o caminho do Senhor. E aqui a gente vê que o evangelista modifica o texto de Isaías, dizendo, voz daquele que grita no deserto. Portanto, do deserto significa o lugar da ruptura com a instituição religiosa, a sociedade, a ruptura com a sociedade. É do deserto que chega esse anúncio. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E depois o evangelista passa a escrever que a figura de João, dando referências claras, dizia como essa figura trazia uma veste de pelo de camelo, que era o hábito próprio dos beduínos no deserto, mas com uma particularidade, e um cinturão de couro em torno dos flancos ou dos rins. E vejam que os evangelistas estão cheios de exemplos, cheios de anotações, e quando apresentam esses detalhes é porque eles têm um significado teológico, não é uma mera informação. O cinturão de couro, por exemplo, cingido nos flancos, nos rins ou na cintura, por exemplo, era o distintivo de quem era considerado o maior dos profetas, o profeta Elias, que acreditava-se devia vir para preparar o caminho do Messias. Então, o evangelista está identificando o profeta Elias com a figura de João. O seu alimento, mais detalhes, o seu alimento era gafanhotos e mel selvagem, que são dois alimentos que representavam o deserto, a alimentação típica dos beduínos novamente. E aqui é interessante o que ele escreve ainda quando diz, então Jerusalém e toda a Judéia, aliás, e toda a região e toda a Judéia ao longo do Jordão acorrerão a ele, já que João pregou uma mudança de vida e toda a espera do povo, que é refletida pela essa expressão Jerusalém, Jordão, que acorre a ele, porque compreenderam que os instrumentos da instituição religiosa oficial oferecia-lhes, esses instrumentos que esta instituição lhes oferecia não eram adequados. Então, romperam também e correram a João, correram ao deserto. E o que lá acontecia? Se deixavam batizar por ele no Jordão. Batizar era um rito conhecido já, era uma imersão que significava a morte do próprio passado para começar uma vida nova. Então, no Rio Jordão, essa indicação é importante e ele repete porque o Jordão tinha sido a etapa final do Êxodo para entrar na Terra Prometida. Mas agora, o Jordão não é mais a etapa final do Êxodo para a libertação, agora é a etapa inicial. É de lá que deve sair uma etapa no Jordão para sair da Terra Prometida, porque a Terra Prometida, a Terra da Liberdade, nas mãos dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e de toda a casta sacerdotal, de toda aquela instituição religiosa, havia se transformado numa terra de opressão, da qual é preciso sair. É preciso sair e é por isso então que João anuncia o êxodo que depois vai levar à realização de Jesus. E lá, então, batizados do Rio Jordão, confessavam os seus pecados. O verbo confessar não deve nos fazer pensar que aquilo que nós entendemos por confissão como sacramento da igreja era um gesto de emergir na água com o qual se reconhecia que
eram pecadores, mas a chegada da casta sacerdotal ao poder, da elite religiosa representada pelos fariseus e pelos saduceus, não é nem aceita, nem é bem acolhida por Judão ali nos barrancos do Rio Jordão, digamos assim. Pelo contrário, ele recebe esta casta religiosa, saduceus, fariseus, etc., escribas, com palavras de fogo, porque ele sabe que eles vêm apenas para fazer um rito que não terá nada a ver com o significado do rito, mas ele não se intimida, ele não compactua com esse tipo de religião, e é por isso que ele declara com toda a coragem e sem medo: deveis produzir frutos dignos de conversão, que é uma mudança de vida que deve se expressar no comportamento. Se não é só teoria, conversão é mudança de vida que reflete no comportamento da pessoa, concretamente. Então, eles não creem em João Batista, pelo contrário. Depois, para concluir o trecho desse evangelho, que é muito rico, João diz assim: eu vos batizo na água para a conversão. Portanto, como havíamos falado. E, portanto, este gesto oferecido por João, que é a mudança de vida que se realiza através dessa imersão na água, é ótimo, ok. Mas a força para levar depois adiante essa mudança de vida não vem de João, ele não pode dar. É por isso que ele diz, então, virá alguém. E esta é a grande temática do advento, é o grande sentido do advento. Virá alguém que será mais forte do que eu, ou seja, maior do que eu nesse sentido. Ele vos batizará com o Espírito e com o fogo, já que o batismo na água significa ser imerso num líquido que é externo à pessoa, é externo ao ser humano. Mas o batismo no Espírito, lembremos que o Espírito é a vida de Deus, né? O amor de Deus, né? Significa, então, o batismo no Espírito ser mergulhado, ser impregnado da própria vida de Deus. E será isso que dará força para depois levar adiante essa conversão, essa mudança de vida que vai se refletir nas próprias atitudes e comportamentos. Mas João Batista também diz com fogo, e aqui é preciso frisar isso, que é o Espírito Santo, a todos aqueles que aceitam este apelo à conversão. E fogo que, de acordo com a mentalidade tradicional, era o castigo de Deus para aqueles que se recusavam a acolher esse apelo, como Sodoma e Gomorra, por exemplo. Mas João vai concluir assim: ele está com a pá na mão, aquele que virá. Ele vai limpar sua eira e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo inextinguível. Quer dizer, um fogo que nunca se apaga. Portanto, para João Batista, que é herdeiro da tradição do Antigo Testamento e traz todas as características dessa tradição do Antigo Testamento, para ele apresenta um julgamento de Deus. E este julgamento de Deus depois será trazido por Jesus na forma de esperança e não mais de condenação, na forma de misericórdia e compaixão e não mais em condenação da parte de Deus. Então a gente poderia até dizer que João Batista que João Batista corrige esse julgamento quando lá nos Atos dos Apóstolos Jesus vai se referir a este batismo dizendo assim, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus está dizendo que serão batizados com o Espírito Santo e para Jesus, que é a presença de Deus na humanidade, há apenas um anúncio a ser feito. E esse anúncio não é de condenação, mas uma oferta de plenitude de vida. Porque nele, naquele que vem, não haverá nenhum castigo ou punição. Neste convite de Deus, de Jesus, não haverá isso. Mas convite à plenitude de vida. Para nós fica o convite do precursor, para que a gente faça uma leitura verdadeira, uma leitura com autenticidade da nossa própria vida. Este tempo é para isso, para que a gente possa sondar a nossa própria consciência, a nossa fé
e sermos capazes de fazer aquelas escolhas que têm sabor de deserto, de onde aquela voz ecoa, sabor de pobreza nas características de João, de essencialidade e de precariedade também, por que não? Porque é só assim que nós encontraremos aquele que vem para nos salvar. Um grande abraço, uma excelente segunda semana do Advento.